Bom, pessoal, agora em relação à questão 3 da lista de condicionais, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no que é pedido. Então, é pedido uma variável h com o valor C definido pela gente, uma variável g com o valor também a ser definido, onde x inicia com zero, certo? Então, acontece aqui, aparece um if, né, onde as duas condições têm que ser verdadeiras para a gente fazer essa outra linha aqui. Algumas pessoas sentiram dificuldade porque ela não estava dessa forma, certo? Mas é assim mesmo. Então, se g menor ou igual a 45 e h maior ou igual a zero, x vai finalizar com 1, certo? Então vamos lá. Declarei aqui os valores, né? Onde h recebeu 2, g recebeu 20 e x iniciou com 0, como ele pediu na questão, né? Como foi pedido na questão. Fiz a leitura dos valores para o registrador. H, o registrador S0 vai receber o valor de H, S1 vai receber o valor de G. Até o momento não preciso receber o valor de X ou carregá-lo para a memória, para o processador, desculpe, porque caso não se esse valor dele, caso as condições não sejam aceitas, ele vai continuar com o valor zero. Se for se for se for verdadeiro, x vai receber 1. Mas necessariamente eu não preciso carregar o valor de x para poder alterar o valor dele, né? Aqui eu só precisaria carregar se eu fosse utilizar durante a execução esse valor zero. Como eu não vou utilizar, não é necessário carregar. Para quem carregou no código, também não tem problema, não vai fazer alteração, não vai fazer diferença, certo? Então, a primeira condição aqui, se g é igual a 45, pula para a segunda condição. Aqui eu fiz primeiro analisando se, como a questão pede aqui, se g é igual a 45. Eu implementei então primeiro essa parte aqui, né? Sem a questão de maior ou menor. Então, se g é igual a 45. Então, ele verifica aqui primeiro, ó, back, para verificar se é igual. O valor de S1 é igual a 45. Se for verdadeiro, ele vai analisar a segunda condição, que é a segunda parte, relacionada ao H, certo? Então, se ele for igual, eu não preciso verificar se ele é menor, correto? Se ele for igual, essa questão aqui, essa primeira pergunta, esse primeiro questionamento aqui já vai ser verdadeiro, certo? Então, já pulo para a segunda parte, para analisar também. Então, nesse caso aqui, verifica. Vamos considerar que isso seja verdade, né? Ele é igual a 45, apesar dos números não representarem isso até o momento. Mas vamos entender o fluxo como seria se o número fosse igual a 45. Então, nesse caso, se verdadeiro, iria para a condição 2. Certo? Condição 2, por sua vez, também ia verificar se S0 é igual a zero, certo? Que é a segunda parte lá. Se H, que é S0, aqui, ó, se H, que é S0, é igual a zero, como pede a questão aqui. Então, verifiquei primeiro os dois, se eles são iguais. Opa. Certo? Se for igual também a zero, ele vai para recebe, onde vai haver a adição dos valores, né? Eu utilizei T5, um registrador T5,
onde foi atribuído o valor 1 a ele, certo? Então, T5 aqui, como ele inicia com 0, vai receber 1. Então, T5 terá o valor 1. No final, eu coloco para o valor T5, que é 1, ser atribuído à variável x, certo? Então, isso a gente verificou dessa forma que a gente verificou se eles são iguais. Analisando se os dois forem iguais, eles iriam utilizar esse caminho que a gente fez. Voltando aqui para a parte da primeira condição. Então, se ele não for igual, se S1, que é G, certo? Não for igual a 45, ele vai continuar a execução, vai para a próxima linha. Então, ele vai fazer o quê? A verificação agora se ele é menor que 45. Então, T0 vai receber o resultado 0 ou 1 no caso, se S1, que é G, é menor que 45. Caso verdade, ele vai verificar aqui o valor, comparando com 1, né, através do back, e vai pular para a condição 2, que por sua vez analisa primeiramente, como a gente viu anteriormente, se o valor é igual a 0. Repare que depois que ele verifica se é igual ou se é menor, ele tem que verificar novamente a outra condição se é igual e se é menor, certo? Ou se é menor ou se é maior. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que essa segunda condição aqui, ou seja, se ele é menor que 45, foi verdadeira. Então, ele pularia para a condição 2, verificaria se é igual. Vamos analisar como se o S0, que é o H, também não fosse igual. Então, ele executaria a próxima linha, certo? Verificaria da mesma forma, certo? Nesse caso aqui, comparando se ele é menor que 0, já atribui o valor 0 diretamente. E o resultado, se igual a 1, nesse caso aqui eu utilizei a lógica invertida, ou seja, se ele for igual a 1, pular para o fim, certo? Pular para o fim. O fim está aqui mais embaixo, certo? Ele pula para o fim, ou seja, x, se esse valor aqui for verdadeiro, ou seja, se S0 for menor que 0, desculpa, for menor que 0, ele vai receber 1 e vai pular para o fim. Porque o que pede a questão lá, na verdade, é se ele é maior que 0, certo? Ele está verificando se H é menor que 0. Nesse caso aqui, eu estou verificando se o H é menor que 0, certo? Então, se ele for menor, ele não vai servir para a questão, certo? Ele tem que ser maior. Então, estou utilizando a lógica invertida aqui, como se fosse o parâmetro o 0, certo? Então, nesse caso aqui, se ele retornar 1 para mim, não vai servir. Então, pulo para o fim. Se ele retornar o valor 0, ele vai continuar com a execução aqui. Recebe, vai receber o valor, ou vai atribuir o valor em T5, T5 vai atribuir o valor em X. Certo? Voltando um pouquinho antes também aqui, o que acontece? Eu coloquei esse jumper aqui para o fim. Por quê? Se ele não for igual, ou se ele não for menor, ele não vai servir para a gente, para aquela primeira opção. Certo? Ele precisa ser igual ou menor. Se ele nem for igual, certo? Nesse primeiro caso aqui, e nem for menor, então nossa execução já tem que terminar, porque já vai ser falso. Então, uma das duas sendo falsas, já não serve para a gente. Então, jumper para o fim, break. Certo? Da mesma forma que eu expliquei a questão 1,
esse daqui também, essa é uma das formas que a gente pode resolver essa questão, certo? Nenhuma das pessoas que me apresentaram mostraram essa opção aqui de verificação se é igual, certo? Então, no caso da questão, ela pede. A lógica aqui a gente pode trabalhar de forma diferente, porém, uma das formas de resolução é dessa forma, certo? Se vocês quiserem testar, vocês atribuem os valores, certo? E vão lá executar, compilar, construir, upload, e aqui a gente verifica. Coloquei para executar direto, vamos dar uma olhadinha aqui como ficou. X recebeu 1 porque os valores que a gente acrescentou lá foram 2 e 20. Ou seja, H é maior que 0 e G é menor que 45. Então está válido. Vamos colocar aqui da mesma forma, como se H fosse 0. Certo? Ele tem que retornar valor 1 no final também. Já que eu botei a condição aqui 0. Compilar. Concluir. Vamos fechar essa execução. Eu recomendo fechar porque às vezes ocorrem alguns erros. Estou apertando F5 aqui para fazer o upload. Certo? Já mostra aqui, ó, lista questão 3. Executo novamente. Ao final, ele está recebendo 1 também. Reparem que aqui ele mostra como ocorreu a execução, certo? Houve um pulo aqui e outro pulo aqui, certo? É justamente aquela parte. Quando ele verificou ser igual, encontrou a verdade, né? Ou seja, verdadeiro, e pulou para o restante da execução. Já colocando ele um valor negativo, vamos fechar, abrir, fazer o upload, executar. Já com o valor negativo, X vai finalizar com o valor 0. O valor IH que ficou FFF porque ele não consegue representar números negativos nessa execução. A questão de números negativos em hexadecimal, enfim, ela tem que ser representada de algumas maneiras que a gente pode estudar futuramente, mas que levam a gente a aprofundar o estudo em relação a isso. Então, o número negativo ele não vai representar assim como ele representa os outros aqui, certo? Então, x recebe 0. Da mesma forma, você pode trocar os valores aqui. Colocar aqui um número, o x igual a 45, ou, no caso, maior que 45, e ele vai retornar a mesma questão, certo? Então, dessa forma, a gente pode considerar a resolução aí da questão 3.